Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Aí, professor, vamos chegar aos 50 para sorteio do livro. Paty, não era 40, não? Vamos ver no decorrer. Estão querendo dificultar a minha vida, né? Vamos iniciar em breve, só aguardando mais um minuto para nós iniciarmos.
Boa noite a todos. A Ordem do Advogado do Brasil, da subseção de Santo André, e a sua Comissão de Direito Previdenciário tem a honra de recebê-los para mais um webinar sobre a liquidação de sentença previdenciária. Agradecemos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Doutora Andréia Tartucci, presidente da 8ª subseção de Santo André. Doutora Débora Gomes, da Comissão de Direito Previdenciário de Santo André. Doutor Sérgio Jerônimos, professor, participante da mesa da Comissão de Direito Previdenciário, do IE, diretor jurídico de cálculos do IEPREV. Para dar as boas-vindas, convido a doutora Andréia Tartucci, nossa presidente da subseção. Obrigada, minha querida. Boa noite a todos e a todas, advogados e advogadas, meus amigos e amigas. Uma grande honra, alegria estar hoje aqui representando a 38ª subseção de Santo André na palestra Liquidação de Sentença Previdenciária. Quero então cumprimentar essa prestigiosa e seleta mesa virtual, mas não menos acolhedora, aonde nós temos como convidado Dr. Sérgio Jerônimos, que será o nosso palestrante da noite. Dr. Sérgio, muito obrigada aí pela sua presença, Vossa Excelência que sempre acompanha os nossos trabalhos e se dispõe sempre a estar participando das nossas atividades, seja na OAB, seja também como professor da nossa ESA, Escola Superior de Advocacia. Muito obrigado, seja muitíssimo bem-vindo mais uma vez à nossa OAB Santo André. Cumprimento também a minha querida amiga Débora Gomes Macedo, que compõe esta mesa e também faz parte da nossa importante Comissão de Direito Previdenciário. Uma amiga muito querida, que também contribui com os nossos trabalhos voluntários da nossa casa e tem se destacado ao lado da doutora Patrícia Crovato, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santo André. Então, parabenizo, em nome da doutora Patrícia e da doutora Débora, todos os membros da comissão pela organização de mais um evento que, com certeza, já é um sucesso. Eis que nós temos aqui o professor Sérgio Jerônimos para abrilhantar essa noite de segunda-feira. Então, na qualidade de presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, declaro abertos os trabalhos dessa noite, passando a palavra para a doutora Patrícia fazer as honras da casa. Muito obrigado, Deus abençoe, um excelente webinar a todos. Doutora Patrícia. Boa noite, doutora Andréia. E agradecemos a senhora prestigiar o nosso evento e fazer essa abertura. Agora, com a palavra, a doutora Débora Gomes Macedo, membro da Comissão de Direito Previdenciário. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos aqui. Obrigada, doutora Andréia, pelos agradecimentos, pelos elogios. Me sinto lisonjeada de estar aqui presente, de acompanhar aí a doutora Patrícia e principalmente de estar aqui participando da abertura dos trabalhos do professor tão querido nosso, né, que hoje aqui vai apresentar uma palestra que com certeza será muito gratificante para nós. Obrigada, boa noite. Boa noite, doutora Débora. Muito obrigada pelas palavras. Agora, chamo o doutor Sérgio Jerônimos para dar as boas-vindas. Boa noite, obrigado, Patrícia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito, na pessoa da presidente doutora Andréia Tartucci, dizer que é uma honra estar aqui novamente, né? Agora na via online, não mais, por enquanto, presencial. Já estávamos comentando aqui que já tentando, né, agendar um evento presencial, porque a vontade é imensa e a gente está aí quase um pouquinho mais de 1 ano e meio, né, Andréia, sem os eventos presenciais. Isso, o começo foi interessante, mas já está fazendo bastante falta. Patrícia, mais uma vez, obrigado.
É uma honra estar aqui. Eu quero agradecer aí o trabalho que vocês têm desempenhado na Comissão de Direito Previdenciário. E neste momento de pandemia, eu verifico que vocês não pararam, né? Estão sempre atuantes aí, buscando levar conhecimento para a advocacia previdenciária, principalmente, isso é bastante relevante. E a doutora Débora, né, que eu sei que é membro atuante desta comissão e tem aí atuado para a realização deste grande trabalho, e eu estou aqui à disposição, a hora que você der o ok, eu inicio a palestra. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, doutor Sérgio. E agora, para contribuir para o tema de hoje, onde fala de forma bem clara, doutor Sérgio Jerônimo, tão importante esse tema que é a liquidação da sentença, onde eu tenho percebido que antes a estratégia do INSS era falar sobre a TR, agora eles estão mudando o que eles estão atacando e a qual até muitas vezes a gente precisa ainda continuar fazendo recurso. Então, não tem melhor para falar sobre o tema o doutor Sérgio Jerônimo, que sempre prestigia a nossa subseção. Doutor Sérgio, com a palavra para o tema de hoje. Obrigado, Patrícia. Então, vamos lá. É um desafio. Eu acabei de sair de uma palestra falando sobre cálculo de liquidação de sentença, né, lá pela OAB de Curitiba, então, bastante bacana estar aqui através desse convite que você me fez para conversarmos sobre liquidação de sentença previdenciária. Cara, vocês sabem que eu acabo de publicar, né, a obra que vocês estão vendo aqui, na verdade, na tela, Cálculo de Liquidação no Cumprimento de Sentença Previdenciária, uma obra que eu já venho lidando com ela já há alguns anos, para tentar trazer aqui não só a informação teórica para a advocacia previdenciária, mas as questões práticas, né, as questões do dia a dia, que a gente precisa se envolver para tentar buscar a efetivação do direito social. Então, liquidação de sentença, a gente vai, obviamente, efetivar dentro da fase de cumprimento de sentença previdenciária. Então, eu preciso destacar que o momento processual em que a gente vai liquidar a sentença, quando este procedimento for exigido, é no cumprimento de sentença. E aí, enxergar que existem dois momentos processuais bem interessantes no processo judicial previdenciário, né? Aqui a questão de destaque é a liquidação de sentença previdenciária. O primeiro momento, a fase de conhecimento, onde a gente vai discutir as questões fáticas e o direito, efetivamente, que o segurado busca, e a partir do trânsito em julgado da sentença, a gente ingressa na fase de cumprimento de sentença. E aí, neste procedimento, ao contrário do que muitos pensam, liquidação de sentença é muito pouco utilizado nos processos judiciais previdenciários. Porque, vejam, eu tenho a exigência de liquidação de sentença em casos muito específicos, e no processo judicial previdenciário, regra geral, as sentenças já são líquidas. A gente tem um enunciado interessante do FONAGEF, enunciado número 32, que diz que as sentenças que contêm parâmetro de liquidação já são sentenças líquidas, né? Então, veja, ainda que eu não tenha na sentença os cálculos, né, de valor de renda mensal inicial, cálculo do valor devido até a data da sentença, por exemplo, ainda que a gente não tenha esses demonstrativos de cálculo, essa sentença é considerada no processo judicial uma sentença líquida, porque basta que ela contenha parâmetros para que a gente realize os cálculos aritméticos. Então, o que a gente faz no processo judicial previdenciário não é exatamente liquidação de sentença, mas são cálculos aritméticos, né? Apresentação de um demonstrativo de cálculo para apresentar o montante total devido em decorrência daquele processo judicial. A gente tem, então, quais parâmetros, né, que a gente enxerga muito bem nas sentenças previdenciárias? A espécie do benefício, a data de início do benefício, a data de entrada do requerimento, às vezes, se for o caso, a data da cessação do benefício, se for um caso de benefício assistencial, benefício por incapacidade, em que tem a data de cessação estabelecida, a gente tem muitas vezes a imposição dos índices de correção monetária, dos percentuais de juros, honorários advocatícios, né, também com percentual. Com base nesses parâmetros, a gente identifica a liquidez da sentença. Transitado em julgado, então, o título, a gente vai buscar a elaboração de cálculos para apresentação dos valores totais devidos.
E aqui inicia aquela dificuldade que a gente enxerga sempre, há muito tempo, não só na advocacia previdenciária, mas na advocacia como um todo, não é? Não é hábito da advocacia a expertise na construção, na realização de cálculos previdenciários, né? Então, essa seria a maior dificuldade que a gente tem para encontrar o montante total devido no processo, é a construção do cálculo previdenciário. Isso acontece não só na fase de liquidação de sentença, isso surge no início, na distribuição da ação previdenciária. Porque, vejam só, o que a gente precisa como requisito da petição inicial, ou um dos requisitos da petição inicial, é entregar a demanda, entregar a causa um valor, né? Isso é requisito lá da petição inicial. Então, certo está que a gente tem que elaborar cálculo previdenciário desde o início do processo. É uma exigência. A gente vai, de acordo com o artigo 292 seguintes do CPC, determinar, arbitrar o valor da causa. E o que a gente enxerga é que muitos processos judiciais a gente não tem sequer a elaboração de um cálculo para atribuição do valor à demanda. Recentemente, fui contatado por um colega que recebeu num processo um despacho. Então, o juiz determinou que apresentasse um demonstrativo de cálculo de valor da causa, a fim de demonstrar como encontrou aquele valor apontado na demanda. E, para surpresa, o valor da causa atribuída era de R$10.000, Débora. E quando nós construímos a planilha do cálculo com o valor da causa exatamente apurado, descobrimos que o valor da causa correto, incluindo as parcelas vencidas e parcelas vincendas, era de aproximadamente R$14. Por que essa discrepância de valor da causa? Porque estava em discussão naquele processo uma revisão de benefício previdenciário, uma revisão específica, e o valor atribuído à demanda de R$10.000 era um valor aleatório, sem qualquer apresentação de demonstrativo de cálculo. E quando fizemos o cálculo da nova renda mensal inicial, já que a demanda tinha como objeto a revisão do benefício, descobriu-se que, na verdade, o benefício não tinha direito de revisão. Havia uma diferença muito pequena entre o benefício recebido e o benefício devido, a diferença era de centavos, né? O que permitiu encontrar o valor da causa de R$15, ou seja, não havia interesse de agir, o benefício estava sendo quitado corretamente, não havia direito de revisão naquele caso. Por que a gente encontra esses diversos problemas, né? Pela dificuldade de elaboração de cálculo previdenciário. Se a gente tivesse, naquele caso específico, realizado o cálculo previdenciário para identificar se efetivamente o segurado teria direito à revisão, teríamos descobrido que não, na verdade ele não tinha, o benefício está sendo quitado corretamente, e assim dispensaríamos a exigência de distribuição de mais uma ação judicial. E neste caso, nós identificamos no início do processo. Agora, existem diversas demandas judiciais em que a gente identifica que o segurado não tem direito de revisão na fase de cumprimento de sentença. E não é um ou são dois casos, são diversos de casos, isso acontece diariamente, porque a gente tem dificuldade na realização de cálculos, e aí principalmente os cálculos previdenciários. Vou dizer que há uns 15 anos, mais ou menos, quando iniciei a atuação na advocacia previdenciária, a coisa era muito pior ainda, né? Porque pelo menos eu não conhecia, André, nenhum sistema de cálculo previdenciário que pudesse facilitar a nossa vida, né? Realizar cálculo de liquidação de sentença, cálculo de valor da causa dentro de um simulador de cálculo, aquele que eu atuo diariamente, que é o simulador de cálculos do IEPREV, né? Eu trabalho diariamente nesse simulador. Então, era muito mais difícil do que é hoje. A gente tinha que construir tudo no Excel. E para piorar a situação, a gente não, eu pelo menos naquela época, se via muito pouco obras que tratassem especificamente sobre cálculos previdenciários. Com o passar dos anos, né, a gente teve aí várias publicações, autores novos surgindo para falar sobre cálculo de renda mensal inicial, cálculo de revisões, cálculo de liquidação de sentença. Então, veja que a gente evoluiu bastante nas últimas 2 décadas, né, o que facilita muito a vida da advocacia. E quando eu falo dessa questão de cálculo previdenciário, vou dizer sempre para você que a maior dificuldade da advocacia, na verdade, não é a construção do cálculo previdenciário. A Débora e a Patrícia tiveram aula na pós comigo e eu falo isso diversas vezes. A dificuldade que a advocacia previdenciária tem
é de interpretar o dispositivo legal, quando se trata de IRMI e revisão, e construir o valor do benefício inicial ou o benefício na revisão. E quando o assunto é execução de sentença, a mesma coisa. A gente tem dificuldade, porque aí as coisas se aliam, né? Eu preciso, se tratar de uma ação de concessão ou de revisão, calcular a renda mensal inicial para, com base nisso, apurar o valor atrasado na fase de cumprimento de sentença. Tudo isso é matemático, mas não é a matemática, o cálculo em si, que dificulta a nossa vida. É a interpretação de todas as normas, de todos os temas repetitivos julgados, interpretação do título executivo judicial para a construção do demonstrativo de cálculo. Hoje, para falar de facilidade na elaboração de cálculo previdenciário, você pode, com tranquilidade, né? O que eu faço diariamente, utilização do simulador de cálculos do IEPREV, que, por exemplo, vai te entregar os resultados com muita rapidez e tranquilidade. Mas antes que isso aconteça, a gente precisa interpretar o título executivo judicial, levar as informações importantes para dentro do simulador para que ele construa o demonstrativo de cálculo para você. Tudo isso, né, a elaboração do cálculo aritmético, como eu havia dito, vai acontecer dentro da fase de cumprimento de sentença, que, de acordo com o artigo 534 do CPC, ou artigo, né, entrega a obrigação da construção do demonstrativo para o exequente. Se a gente faz a leitura do dispositivo, lá consta que no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Então, a gente enxerga aqui que, na verdade, não é bem a liquidação de sentença que a gente vai realizar, mas apenas cálculos aritméticos. E aqui descansa a maior preocupação, né, que a gente pode identificar para o advogado que atua no direito previdenciário. Porque quando o assunto é construção de uma planilha de cálculo, você pode logo perguntar: quais cuidados eu preciso tomar? O que eu preciso saber para apresentar cálculo num processo judicial? Toda essa dificuldade que a gente tem em apresentar, em construir o cálculo na forma do artigo 534, força que o segurado exija ou fique aguardando a execução invertida. A execução no procedimento de execução invertida é a Fazenda Pública como executada que vai apresentar os cálculos com os valores devidos. Isso em decorrência da dificuldade que a gente tem na construção das planilhas de cálculos previdenciários, mas acaba por gerar diversos riscos, porque se eu aguardo um demonstrativo de cálculo para concordar com o valor apresentado, pode ser que aquele valor apresentado esteja incorreto ou foi apurado incorretamente, e aceitando, eu acabe por receber menos do que tem direito. Eu estou falando sob o ponto de vista do próprio segurado, bem como do advogado, né? Porque o advogado recebe em decorrência da condenação, em decorrência do valor apurado corretamente, em se tratando de honorário contratual e de honorário de sucumbência também. Porque a base de cálculo dos honorários de sucumbência, inclusive, é o valor do proveito econômico. Se ele foi apurado incorretamente, a sucumbência também será como consequência, né? Se eu aplicar 10% de sucumbência sobre 50 mil, resultado de 5 mil. Se eu aplicar sobre 70 mil, resultado de 7 mil. Então, a base de cálculo dos honorários de sucumbência, que é o valor do proveito econômico, vai ser influenciada, o resultado da sucumbência, né, será influenciado pela base de cálculo, se apurada corretamente ou incorretamente. Já vou dizer que, como crítico da execução invertida, vocês sabem muito bem que eu sou muito crítico da execução invertida quando ela é utilizada para que o segurado concorde com o valor apresentado. Agora, como um procedimento que acontece na realidade, pode ser interessante se o segurado for analisar o cálculo apresentado e, se ele estiver de acordo, aceitar o valor apresentado. Se ele estiver em desacordo com o título executivo judicial, então apresentar a devida manifestação, né, apontando eventuais equívocos. E para que essa manifestação ou essa análise seja realizada, a gente precisa analisar 5 pontos importantes, né? Vou citar aqui 5. Quando eu escrevi essa obra aqui, ó, acabou de ser publicada, né? Cálculo de liquidação no cumprimento de sentença, pela editora IEPREV, eu fiz uma divisão em 2 etapas. A primeira, a gente trata das questões processuais, né? Que vai trazer
muitos detalhes sobre este procedimento. E, num segundo momento, o demonstrativo de cálculo, as preocupações, os cuidados, o que tem de importante na elaboração do cálculo de liquidação de sentença, ou na elaboração do demonstrativo de cálculo. E eu chamo atenção aqui para a necessidade de cuidado com 5 pontos. O primeiro ponto é a renda mensal inicial. Já que eu estou elaborando o cálculo aritmético, como eu devo fazê-lo com eficiência, fazê-lo corretamente? Apurando, primeiro, corretamente a renda mensal inicial. Ou, se a renda mensal inicial já foi implantada pela autarquia, analisar e poder concluir a correção ou a incorreção do valor do benefício. Porque o que a gente faz na liquidação de sentença, no cálculo dos atrasados? É apurar todas as parcelas devidas, né? E a parcela devida tem origem onde? Ou as parcelas devidas? Tem origem no valor do benefício previdenciário. A gente apura a renda mensal inicial e, com base naquilo, a gente fazendo a evolução do benefício, encontra o montante de cada parcela devida no cumprimento de sentença. Agora, por que eu digo que é extremamente relevante a observação do valor da renda mensal inicial? Porque se o benefício for apurado incorretamente, com valor menor, o segurado vai receber menos a vida toda do benefício e o valor dos atrasados, do acumulado, também, já que originado do valor do benefício previdenciário, vai ter valor inferior ao devido. E por incrível que pareça, essa coisa de renda mensal inicial apurada incorretamente acontece com muita frequência, mais do que a gente imagina. Se você pensar, por exemplo, que várias decisões transitam em julgado, determinando a concessão do benefício, por exemplo, com 40 anos de contribuição. Aí a Fazenda Pública implanta o benefício previdenciário e o faz com 37 anos de contribuição. Ora, se a sentença transitou em julgado, mandando apurar o benefício com 40 anos de contribuição, e eu o fizer com 37, consequentemente, o valor do benefício previdenciário terá valor inferior àquele se apurado com tempo de contribuição de 40 anos. Então, vejam, antes de prosseguir para a apuração dos atrasados, eu tenho que corrigir esta renda mensal inicial. Ah, mas e se o benefício já tiver sido implantado? O que eu vou fazer nesse momento processual? Eu vou apontar o erro, apresentar o cálculo da renda mensal inicial correta e apurar os valores em atraso com base no valor correto do benefício previdenciário. Ah, mas e se o segurado já recebeu valores incorretos? Nós vamos pedir a intimação do INSS para implantar o benefício adequado e realizar a compensação dos valores. Aquilo que ele tem direito, menos aquilo que ele já recebeu no curso do processo. Outra questão, outro fato que acontece bastante é renda mensal inicial apurada. E aí, se vocês voltarem, Patrícia e Débora, no material da nossa aula de RMI, vocês vão ver um exemplo clássico disso. O benefício calculado com vários salários de contribuição limitado no valor do salário mínimo, quando, na verdade, o valor correto do salário de contribuição não é salário mínimo, é muito superior. Ah, mas por que o INSS faz isso, então? Calcula benefício com salários de contribuição com valor incorreto. Diversas questões podem acontecer aqui, mas a mais comum é aquele segurado empregado que exerce atividade para uma empresa que não recolhe a contribuição. Se a empresa, por exemplo, não recolher a contribuição, lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, não vai aparecer salário de contribuição naquela competência em que a empresa não recolheu. E ausente salários de contribuição, no caso de segurado empregado, cuja responsabilidade pelo recolhimento é do empregador, estando ausente o salário de contribuição, o INSS vai considerar no cálculo o valor do salário mínimo. Então, imaginem um exemplo em que a gente tem diversos anos no cálculo com salário de contribuição limitado no salário mínimo. Isso vai impactar, consequentemente, de forma negativa no benefício previdenciário. Se eu não observar o valor da renda mensal inicial para apuração do cálculo dos atrasados, apurar o valor corretamente, o segurado recebe menos, né? Recebe menos de atrasados e continua recebendo menos a vida toda do benefício previdenciário. É neste momento do processo em que a gente tem que observar se o valor da renda mensal inicial foi apurado corretamente. E aqui, vejam, eu estou dizendo que valor incorreto é aquele que gera valor menor e aquele que gera valor maior também. Tá? O que a gente tem que efetivar
é a concretização do direito de acordo com o título executivo judicial, tempo de contribuição, salários de contribuição e tal. Mas uma questão que também é relevante é que essa ideia de análise do valor do benefício previdenciário não pode se dar exclusivamente na fase de cumprimento de sentença. Eu não posso deixar para me preocupar com o valor do benefício na execução. Essa é uma coisa que a gente tem que fazer desde a petição inicial. Quando você está lidando com uma ação de concessão de aposentadoria por idade, por exemplo, você abre lá, vamos fazer uma petição bem quadradinha, assim. Primeiro tópico da petição, dos fatos, né? Você narra lá que o segurado possui tantos anos de contribuição, tantos anos de idade, já reuniu os requisitos para concessão do benefício e passa a narrar o direito, né? De acordo com o dispositivo tal, o segurado cumpriu os requisitos para concessão do benefício. E aí a petição se encerra aí, já passa para os pedidos. Mas qual vai ser o valor do benefício previdenciário? Eu preciso abrir um tópico na petição inicial para dizer qual vai ser o valor do benefício. E neste momento, a gente fala tanto de planejamento previdenciário, neste momento em que eu estou me preparando para construir a petição inicial, eu já vou analisar quanto tempo de contribuição o segurado tem, se eventualmente estão faltando salários de contribuição no CNIS do segurado, identificado salários ausentes, eu já vou buscar a prova de cada um desses salários de contribuição para calcular a renda mensal inicial do benefício. E calculada a renda mensal inicial, eu já posso apurar o valor da causa. Isso aí eu cumpro todos os requisitos. Agora, imagine aquela petição, tem um caso bem emblemático aí da Justiça Federal de Santo André, meninas. Imagine aquela petição que não fala nada, não tem nenhum tópico sobre o valor do benefício previdenciário. E este caso específico, eu fui chamado para atuar na fase de cumprimento de sentença, em que o INSS apresentou um cálculo em execução invertida. E o valor do benefício foi apurado com a ausência de diversos salários de contribuição. Né? Estavam ausentes diversos salários, e na manifestação ao cálculo da autarquia, nós dissemos o seguinte: ora, o benefício foi apurado incorretamente, gerando atrasados em valor incorreto. Na base, no período básico de cálculo, estão considerados diversos salários de contribuição limitados no salário mínimo, mas, na verdade, o salário de contribuição era muito superior ao mínimo. Isso vai gerar uma diferença no cálculo do benefício. O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para dizer o seguinte: ora, mas aqui na fase de cumprimento de sentença, o segurado não pode discutir se o valor do benefício está correto ou não, se o não fez na fase de conhecimento, se na petição inicial não há nenhuma menção sobre o valor do benefício e sobre a ausência de salários de contribuição. E o juiz decidiu, Justiça Federal de Santo André, que, de fato, na fase de conhecimento tem que ser discutidos todos os fatos, e na fase de execução é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. E deu procedência para a impugnação do INSS. Foi possível salvar esse processo, esse equívoco na renda mensal inicial, porque, apesar de não constar nada sobre o valor do benefício na petição inicial, existiam provas nos autos, carteira de trabalho, lerites, com o valor correto daqueles salários de contribuição, onde o INSS considerou o valor mínimo. Em agravo de instrumento, o TRF disse o seguinte: o INSS apurou o valor do benefício com base no CNIS, que é prova plena, até que tragam prova em sentido contrário. E essas provas estão no processo. Como a determinação de implantação do benefício é judicial, a ordem judicial para a concessão do benefício, a autarquia, quando calculou a renda mensal inicial, deveria ter observado as provas encartadas no processo, e não fez. Calculou apenas com base no CNIS. Mas aí eu pergunto para vocês, e se não existissem nenhuma prova no processo sobre o valor correto dos salários de contribuição? O segurado iria receber benefício com valor inferior àquele efetivamente devido. Ah, mas nunca mais ele poderia rever essa renda? Poderia sim, mas numa nova ação revisional. Isto demandaria tempo e perda de atrasados por conta da imposição da prescrição quinquenal. Então, a primeira dica é cuidado com o valor do benefício previdenciário. E esse cuidado tem que ser tomado desde a petição inicial. Não deixar para tentar alterar sentença, trazer fato novo para a fase de cumprimento de sentença. Ah, isso serve para o INSS também? Serve. O INSS não pode querer discutir e alterar a sentença na fase de execução.
Querem ver um exemplo que acontece todo dia, Débora e Patrícia? O INSS elabora cálculo, demonstrativo de cálculo de atrasados e desconta o período em que o segurado recebeu o seguro-desemprego. Mas na sentença tem a determinação para descontar o seguro-desemprego que o segurado recebeu? Não tem. E muitas vezes, quando o segurado distribuiu da ação, ele já tinha recebido esse seguro-desemprego, então desde a petição inicial para o segurado e desde a contestação para o INSS, já era conhecida a existência do recebimento do seguro-desemprego. Mas o INSS não contesta e a sentença não determina o abatimento. Posso alterar a sentença na fase de cumprimento de sentença? Não. 509, parágrafo 4º do CPC. Ah, mas não seria injusto o INSS ter que pagar 2 vezes? Não é isso que eu estou dizendo. Quer a devolução? Ninguém está inadmitindo a devolução, mas que faça isso na via adequada. Se eu não puder revisar a renda mensal inicial na fase de cumprimento de sentença, vou ter que entrar com ação nova. A autarquia também. Se não há determinação de abatimento de seguro-desemprego, não vai poder fazer na fase de cumprimento de sentença. Então, ingresse com uma ação de cobrança, de devolução de valores recebidos indevidamente. E aí a gente vai observar prescrição quinquenal, inclusive, se for o caso. Então, essas questões processuais devem ser observadas, porque isso acaba por gerar valor recebido de forma equivocada. Então, atenção à renda mensal inicial desde a petição inicial. Segundo ponto importante do cálculo, a evolução da renda mensal inicial. Também escrevi aqui nesse livro, ó, tem um capítulo que vai falar sobre como evoluir a renda mensal inicial. E tem uma tese aqui bem interessante sobre a impossibilidade de utilização de índices negativos na correção monetária do benefício, na correção monetária dos atrasados. Você viu isso, né, Patrícia? E só para dar aqui, aí, ó, você está bem no ponto, exatamente isso aí. É bem legal isso, e vou dizer para vocês que tem uma ação civil pública no TRF da 4ª Região, em que eu estou atuando como advogado nessa ação civil pública, em que a gente está buscando o afastamento de todos esses índices negativos do cálculo de evolução de renda, de cálculo de atrasados, do precatório, de forma genérica, né? É uma tese bem interessante, em que nós estamos buscando o afastamento dos índices negativos. Agora, o que tem de interessante na evolução da renda mensal inicial como cuidado no cálculo dos atrasados? Isso é bacana, porque o segurado que se aposentou em 2010, por exemplo, recebendo R$1.000 de benefício, ele está recebendo R$1.000 hoje? Não. O benefício sofre correção monetária anualmente, e desde 2010, todo mês de janeiro de cada ano. Não há muita discussão sobre correção monetária. Existe uma sistemática bem específica, lá no artigo 41A da Lei 8.213. Uma coisa diferente que acontece na evolução da renda, quando se trata de benefício concedido por transformação. Auxílio acidente decorrente de transformação de auxílio-doença antes da reforma da Previdência ou de auxílio por incapacidade temporária atualmente. A transformação de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente. A transformação de aposentadoria em benefício de pensão por morte. Vocês tiveram aula disso comigo na pós, eu lembro. Quando eu tenho benefício concedido por transformação, no lugar de aplicar um primeiro reajuste proporcional, muitas vezes ele deve ser integral. Mas eu já vi diversas vezes em cálculos judiciais a aplicação de índice proporcional no primeiro reajuste no lugar de índice integral. Isso vai gerar diminuição no valor do benefício? Vai, a partir do primeiro reajuste. Imagina, a título de exemplo só, no lugar de aplicar 10% de reajuste, eu aplico 5%. Se o benefício for de R$1.000, já sai com R$50 a menos. E isso vai gerando um efeito cascata nos próximos reajustes e, consequentemente, no valor dos atrasados. Não é algo que acontece com muita frequência, tá? Mas eu já identifiquei e chamo atenção para isso como um ponto importante que deve ser observado. Um terceiro ponto aqui, que é relevante, diz respeito à correção monetária de cada parcela em atraso. Imagine você fazendo um cálculo de atrasados desde 2015 até 2020. Então, você tem janeiro de 2015, fevereiro até dezembro, e assim sucessivamente. Cada parcela será corrigida monetariamente.
quanto mais distante a parcela, maior será o índice de correção monetária. E correção monetária não se discute, aplica sempre. Sempre. Nem a Advocacia Geral da União discorda disso. A gente tem duas súmulas da AGU, a súmula 28 e a súmula 38. São duas súmulas que falam sobre correção monetária. A 28 vai dizer o seguinte: correção monetária aplica sempre no débito judicial previdenciário, sempre. E sempre quer dizer o quê? Toda hora? Também. Mas também quer dizer aplicar correção monetária sempre até o efetivo pagamento. Eu não posso ficar um mês sem correção monetária. E a súmula 38 vai dizer que correção monetária eu aplico desde a data em que a parcela se tornou devida. Diferente dos juros que eu aplico a partir da citação válida. Olha que bacana isso, sobre a súmula 28. Por que eu estou chamando a atenção? Olha, correção monetária eu aplico desde quando a parcela se tornou devida até a data da requisição do pagamento para o tribunal através de precatório ou RPV. E depois, enquanto o segurado aguarda o pagamento do precatório ou do RPV, haverá incidência de correção monetária, que atualmente é o IPCAI. Mas, numa certa oportunidade, aí em Santo André, né, eu estou em São Bernardo, aqui estou vizinho de vocês. A Patrícia está em São Bernardo, não é, Patrícia? A Débora acho que está em Santo André. Mas era Juizado Especial Federal de Santo André, e eu fui intimado para uma audiência de conciliação. O segurado estava em viagem para o Nordeste, e em contato com ele, eu tinha poderes para transigir no processo, por procuração, e ele disse, olha, eu quero que você aceite a proposta do INSS, eu disse para ele mais ou menos o que ia acontecer, e eu quero que você aceite, porque eu estou precisando finalizar essa questão. Era um benefício por incapacidade. E cheguei lá na Justiça Federal, as audiências estavam acontecendo na sala do Tribunal do Júri da Justiça Federal, e cheguei antes, fiquei assistindo às audiências. Encontrei alguns amigos lá, inclusive amigos nossos. E a pergunta era sempre a mesma. O INSS propõe o pagamento de 80% do valor apurado no processo. E todos os que eu assisti concordaram com a proposta. Né? Concordo, o processo se encerra, faz até algum sentido, né? Faz até algum sentido. E eu tinha ordem para aceitar a proposta. Quando chegou a minha vez na audiência, eu fiz a seguinte pergunta. Porque a proposta foi o valor apurado de R$15.000, mais ou menos, o pagamento de 80%. Era abril de 2016 e eu perguntei, quando que esse valor de 15 mil foi calculado? Esse valor foi apurado em novembro de 2015. Então o valor é apurado em 2015 e você quer me pagar hoje, em abril de 2016, sem corrigir monetariamente até a data da proposta de acordo. Eu aceito, desde que o processo volte para a contadoria e atualize o valor para a data da proposta. Porque, vejam, o que está na súmula 28? Correção monetária sempre até a data, pelo menos da proposta, e depois a gente corrige e atualiza para a data do efetivo pagamento. E naquele dia, a chefe da secretaria do GEF disse o seguinte, a partir de amanhã, todas as audiências acontecerão com cálculo atualizado. Eu não sei se isso aconteceu porque eu não voltei lá no dia seguinte, mas é uma lógica que a gente não se preocupa. Querem ver só no processo civil? Vamos sair do previdenciário. No processo civil em que você está discutindo, sei lá, reparação de danos. O seu cliente vence o processo e o juiz condena a parte contrária a pagar R$2.000 de sucumbência. A sentença é de 2015. Agora, em 2021, transitou em julgado, a parte contrária vem e te deposita R$2.000. Ora, R$2.000 era lá em 2015. Você quer me pagar os R$2.000 hoje? E a correção monetária disso? Então, correção monetária sempre, em qualquer situação. Por quê? Porque correção monetária não representa um acréscimo patrimonial. Né? Correção monetária é critério de manutenção no valor da moeda, para evitar a corrosão dela pela inflação. Então, correção monetária sempre. Agora você pode perguntar, qual índice de correção monetária eu vou utilizar no cálculo dos atrasados? Aí é uma boa pergunta. A gente já teve muito problema com correção monetária até o julgamento do tema 810. O STF, no tema 810, ratificou que a taxa referencial é inconstitucional e que em seu lugar deveria ser aplicado o IPCAI.
Essa foi a tese fixada, né? Os débitos da fazenda pública não podem ser corrigidos pela taxa referencial, ela é inconstitucional, e no lugar dela deve ser aplicado o IPCAI. Taxa referencial, portanto, nunca mais, a partir da definição do tema 810. E segundo a decisão, eu até falo bastante sobre isso no livro, a gente tem que aplicar o IPCAI em seu lugar. Só que a interpretação que deram para o tema 810, e naquele processo estava em discussão um benefício assistencial, é de que substituir a TR pelo IPCAE somente quando se tratasse de benefício assistencial. E quando o processo decorresse da discussão de um benefício previdenciário, no lugar da TR nós aplicaríamos o INPC. Já vou dizer que, corretamente, em todas as situações, deveria, segundo a legislação, aplicar o INPC. E isso bem decidiu o STJ no tema 905. Por quê? Porque o índice aplicado antes da TR, antes da Lei 11.960, era o INPC. Então, se a TR é inconstitucional, eu restabeleço o índice anterior. Mas o STF mandou aplicar o IPCAE em seu lugar. O IPCAE é para todos os débitos da fazenda pública, independentemente se a ação discute o benefício previdenciário ou assistencial. Mas firmou-se a interpretação de que quando se tratar de benefício assistencial, IPCAE, benefício previdenciário e INPC. E o próprio Conselho da Justiça Federal atuou, né, alterou, digo melhor, o seu manual de cálculo para aplicar esta interpretação. Ah, mas qual a diferença entre INPC e IPCAE? Tem muita diferença? A diferença é grande entre eles? Não. Não há diferença importante, né? Ora o INPC está maior, ora o IPCAE, eles se alternam, sabe? Mas quando a gente acumula ambos os índices, a diferença é muito pequena. O que não se compara, não acontece com a taxa referencial. Patrícia, se eu estivesse te devendo R$1.000 desde 2017, desde setembro de 2017, e tivesse que te pagar hoje, corrigido pela TR, eu te pagaria os mesmos R$1.000, porque a TR é neutra desde setembro de 2017. Só ano passado, nós tivemos 5,45% de inflação, e a TR, zero. Né? Então, a taxa referencial não corrige, não cumpre o seu papel, que é recompor as perdas inflacionárias. Cuidado. Mais uma vez, qual índice eu vou aplicar? Já respondi, de acordo com o manual de cálculo, IPCAE para benefício assistencial e INPC para benefício previdenciário. Mas pode ser que a sentença determine a aplicação do IPCAE em processo previdenciário e INPC em processo assistencial, de benefício assistencial. Eu vou aplicar sempre o que consta na sentença. E se a sentença mandou aplicar a taxa referencial? Se ela transitou em julgado, é esse índice inicialmente que eu devo observar. Fora as discussões em ação rescisória e tal, que essa é uma outra discussão. Mas por que eu estou falando isso? Nós estamos na fase de cumprimento de sentença, é fazer cumprir exatamente o que está no título executivo judicial. Se é TR, eu aplico TR, se é INPC, eu aplico INPC e assim sucessivamente. Por quê? O artigo, de novo, né? O artigo 509, parágrafo 4º, veda a rediscussão da lide na fase de cumprimento de sentença. Transitou em julgado, eu aplico exatamente o que está no título executivo judicial. E para fechar, né? Correção monetária desde a competência em que o benefício se tornou devido. E aí o próximo, quarto passo, né, quarto ponto importante para observação no cálculo, diz respeito ao percentual de juros. Não tem muita discussão aqui, alguns cuidados apenas, né, porque quando o STF julgou o tema 810, estava em discussão também se era constitucional o percentual de juros aplicado ao débito da fazenda pública de acordo com a caderneta de poupança. E ao declarar a TR inconstitucional, o STF manteve a constitucionalidade da Lei 11.960 para aplicar juros de poupança no processo judicial previdenciário, ou seja, nas discussões de caráter não tributário, previdenciário inclusive. Então, os juros aplicados às parcelas já corrigidas monetariamente, porque primeiro a gente corrige e depois aplica juros. Esses devem observar os índices aplicados à caderneta de poupança. Tá? Não houve declaração de inconstitucionalidade. E ao contrário da correção monetária, juros reflete um acréscimo, um ganho patrimonial, que é um plus, na verdade. Por que esse acréscimo? Os juros são de mora.
por conta da demora no pagamento, a parte contrária sofre uma penalidade, uma penalização, e isso decorre da imposição de juros de mora. Os juros de poupança, eles podem variar de percentual. Quando a Selic anual estiver acima de 8,5%, eu aplico juros de 0,5% ao mês. E quando a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, eu aplico 70% da Selic mensalizada. Isso acaba gerando percentual menor que 0,5%. Atualmente a Selic está, acho que me fugiu da memória agora, mas menor que 8,5%, deve estar em torno de 3 alguma coisa, gerando juros mensais de 0,3%. Né? Então, quanto menor a Selic anual, menor o percentual de juros aplicado ao débito da Fazenda Pública. A tendência é que a Selic vá aumentando, né, daqui para frente, e o percentual de juros também. Alguém perguntou aqui, esse cálculo de juros, o simulador de EPREV faz? Faz, automaticamente. Tá? Já está programado para isso. Você lança lá qual o critério de juros que você quer, e ele faz o cálculo automaticamente para você. E aí o bacana é que do simulador EPREV, você pode acessar lá, eprev.com.br/simulador, e solicitar um teste gratuito por 7 dias. Tá? Ainda dá para você brincar um pouquinho, mas faz exatamente isso. A dica que eu quero dar é a seguinte. Pode ser, e acontece, que a sentença tenha condenado a imposição de juros no percentual de 1% ao mês. Aí, por algum motivo, o INSS não recorre e a sentença transita em julgado dessa forma, percentual de juros de 1% ao mês. Na fase de cumprimento de sentença, muito provavelmente, se houver execução invertida e impugnação, o INSS vai querer aplicar o percentual dos juros aplicado à caderneta de poupança. Mas, veja, a sentença transitou em julgado com juros de 1% ao mês. Posso querer alterar na fase de cumprimento de sentença? De novo, não. Artigo 509, parágrafo 4º. É vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou na fase de liquidação de sentença. Então, o segurado vai, o exequente, né, vai receber o valor com imposição de juros de 1% ao mês, já que não houve recurso e a sentença transitou em julgado daquela forma. Outro ponto importante é que a imposição de juros se dá na forma da súmula 204 do STJ. E a súmula 204 do STJ diz o seguinte, que o débito judicial previdenciário, ou sobre ele, haverá incidência de juros a partir da citação válida. Então, eu faço a seguinte pergunta. Eu só vou aplicar juros sobre as parcelas que vencerem a partir da citação e não aplico sobre as parcelas que vencerem antes da citação? Por que eu estou dizendo isso? Roseli Bernardo está me assistindo. Beijo, Roseli. Você está sempre aí comigo. E a Débora também, hoje, só que a gente está junto aqui hoje. A Débora e a Patrícia ficam causando comigo lá. Veja, esses dias, né, faz umas 2 semanas, eu recebi um questionamento lá no setor de atendimento ao usuário do EPREV, de um usuário que dizia o seguinte, eu fiz um cálculo pelo simulador do EPREV e ele aplicou juros sobre as parcelas antes da citação. Então, esse cálculo está errado, porque a súmula 204 manda aplicar a partir da citação. A interpretação correta da súmula 204 é que eu vou contar os meses para somar juros a partir da citação. Mas as parcelas vencidas antes da citação, eu aplico juros sim, juros englobados. Então, eu encontro o percentual na data da citação e as parcelas que vencerem antes da citação, eu aplico o mesmo percentual da data da citação. Não há discussão sobre isso, o INSS não discute sobre essa sistemática. E várias decisões, inclusive acórdãos, principalmente, vão dizer sobre juros o seguinte. A partir da citação, aplica-se juro decrescente. E antes da citação, juros englobados. Ou seja, aplica juros antes e depois da citação. A questão é a construção do percentual. Para construir o percentual, eu conto, né, as competências a partir da citação. Antes da citação, eu aplico o mesmo percentual apurado na data da citação válida, né? Então, isso é bastante interessante também. Alguém perguntou aqui, por favor, site para correção, não vi.
já que nós estamos falando de correção monetária, né, Patrícia? Se você vai fazer o cálculo manualmente, os índices de correção monetária estão no site do Conselho da Justiça Federal. Se você digitar no Google, tabelas de correção monetária Justiça Federal, primeiro link que aparecer, SICOM, Sistema de Correção Monetária, vai te abrir lá as possibilidades. Só escolha direitinho lá que tem várias opções. Agora, se você utilizar o simulador de cálculo do IEPREV, a professora Ana Paula Fernandes passou por aqui, lá a gente já tem tudo isso automaticamente. Você escolhe qual índice de correção monetária você quer. De acordo com o manual de cálculo da contadoria, INPC, você quer IPCAE, você quer a taxa referencial, você quer o GPDI, você escolhe o simulador e já utiliza de acordo com a sua escolha, né? Então, é muito mais fácil, viu, gente? Eu estava dizendo que quando comecei na advocacia, tudo era feito por Excel, pelo menos por mim. E isso gera uma dificuldade. Eu faço centenas de cálculos por ano, né? Vocês sabem disso, faço muitos cálculos por ano, não em processos meus apenas, processos de outros colegas também. Isso seria impossível se eu tivesse que fazer na planilha do Excel. Eu faço, às vezes, um cálculo, sei lá, dependendo da complexidade, em 3, 4 horas. Eu demoraria 2 dias um cálculo de 4 horas. Né? Então, isso tornaria o exercício da advocacia inviável. Então, veja, esse colega que estava usando o simulador, que disse que antes da citação não deveria ter juros, nós respondemos e fundamentamos que tem que ter. Agora, se ele estivesse fazendo, Débora, o cálculo pelo Excel, você acha que ele iria aplicar juros antes da citação? Não iria. Né? Então, receberia menos. Eu não estou dizendo que ele cometeu um erro, não é nada disso. Estou dizendo assim, a questão é tão complexa que a gente precisa de subsídio, né? Precisa de estudo diferenciado para poder apurar corretamente o valor em atraso. Me perguntaram aqui, em qual campo específico do simulador, professor? Não encontrei. Olha, quando você chegar lá no índice de correção monetária, tem uma setinha que você aperta ela para baixo, vão aparecer lá diversas opções. Mas qualquer dúvida, entre em contato com o suporte técnico e aí a gente vai te ajudar lá. Não tem problema, fique tranquila, né? O suporte é para isso. Então, os cuidados com juros são esses. O último ponto, Patrícia, aí eu já vou encerrando, nem sei como está meu tempo, acho que uns 40 minutos já foram. Faltam 10 ainda para a gente abrir para perguntas. O último ponto é o mais importante, então, acho que vale a pena, né, para a gente, que diz respeito a honorários de sucumbência. Por que é importante? Não que o restante não seja, mas aqui é importante porque é uma verba só do advogado. E se eu calcular errado, a culpa é só minha. Né? Alguém escreveu aqui, ó, ficou muito melhor a versão dos novos simuladores, muito intuitivo. Essa era a ideia mesmo, né? Essa sempre foi a ideia do professor Roberto, desde a origem, desde a construção dos simuladores. Criar algo intuitivo, que torne a utilização mais tranquila. Então, nada mudou, né? Só algumas alterações de acordo com as novas realidades. Então, a sucumbência é só do advogado. Até então, eu estava me preocupando com o valor devido para o segurado, que vai gerar consequência nos honorários contratuais e sucumbenciais. Agora, fora isso, nós temos outros problemas nos honorários de sucumbência. Como que eu calculo verba sucumbencial? Primeira discussão que vem para a conversa é a súmula 111 do STJ. A súmula 111 vai dizer que os honorários de sucumbência, ou a base de cálculo dos honorários de sucumbência, são compostas pelas parcelas vencidas até a data da sentença. Então, se houver interposição de recurso, as parcelas que vencerem na fase recursal não serão incorporadas na base de cálculo dos honorários. Isso é ruim, porque a gente recebe menos. Essa é a disposição da súmula 111. Vamos entrar no mérito dela. Né? Essa é uma outra discussão. No livro eu falo bastante dela. Agora, é importante, se eu vou falar que tem que aplicar a súmula 111, é aplicá-la corretamente. Eu calculo honorário sobre as parcelas que vencerem até a data da sentença de procedência, atenção, ou da decisão que reformar a sentença de improcedência. Se a sentença é procedente totalmente, honorário sobre as parcelas que venceram até a data da sentença. Mas e se a sentença é improcedente? Você tem que recorrer obrigatoriamente. Agora, nessa situação,
honorários até a data do acórdão ou da decisão que reformar a sentença de improcedência. Aí que eu faço? Eu vou alargar a base de cálculo dos honorários. Observem a súmula 76 do TRF da 4ª Região. Ela diz exatamente isso. E vejam, a interpretação da súmula 111 corretamente é esta. Honorários sobre as parcelas que vencerem até a data da sentença de procedência ou da decisão que reformar a sentença de improcedência. Ou nós temos outros julgados que vão dizer até a data da decisão que determinou a concessão do benefício. Olha a diferença que isso faz. A proposta da súmula 111, salvo engano, está em tema que foi afetado. Nós já vamos falar sobre isso. Alguém comentou aqui. Eu vou chegar lá. A manutenção da súmula 111 na vigência do novo CPC. Imagine aquele processo em que se busca aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma, para não trazer qualquer discussão. Só que para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, a sentença tem que reconhecer 2 períodos especiais. Só que a sentença é parcialmente procedente, reconhece só um período e não concede o benefício porque não tem tempo de contribuição. Você tem que recorrer, obrigatoriamente, para que o tribunal reforme a sentença de parcial procedência para total procedência. E aí, o tribunal reconhece o outro período e manda implantar o benefício previdenciário, porque o segurado reuniu os requisitos para concessão do benefício. Agora, veja, eu tenho uma sentença que era de parcial procedência sem condenação para implantar o benefício, para um acórdão que manda implantar o benefício reformando a sentença de parcial procedência. Nesse caso, os honorários até a decisão que determinou a implantação do benefício previdenciário. São cuidados que a gente tem que tomar com a utilização correta da súmula 111. Mas, na vigência do novo CPC, iniciou-se a discussão se a súmula 111 continua vigente, se continua devendo ser aplicada. Por quê? Porque o artigo 85 e parágrafos do CPC determinam que a base de cálculo dos honorários corresponde ao valor do proveito econômico. E proveito econômico é tudo aquilo que o segurado aproveitou no curso do processo e não apenas até a data da sentença. De forma inovadora, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu diversas vezes, logo no início de vigência do CPC, para afastar a súmula 111. Eu até mostrei isso para vocês numa outra oportunidade. Só que o STJ continuou aplicando a súmula 111. E o TJ de São Paulo fez o quê? Alterou o entendimento para aplicar a súmula 111 de acordo com o entendimento do STJ. E agora, isso é coisa recente, eu até marquei aqui, o STJ afetou 3 recursos especiais de São Paulo, exatamente por conta do Tribunal de Justiça de São Paulo, para discutir sobre a aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula 111 a partir do novo CPC ou a revogação da súmula 111. Um dos recursos especiais, porque até a última pesquisa que eu fiz ainda não tem número de tema, mas já foi afetado, tá? Proposta de afetação número 144, que já foi afetado, e um dos recursos especiais é o 1.883.715. 1.883.715. Aí o STJ vai definir acerca da incidência ou não da súmula 111 no cálculo dos honorários ou a revogação da súmula 111, tá? Isso é bastante importante, então acompanhem aí. Outro assunto, para a gente encerrar ainda sobre base de cálculo de honorários, diz respeito à seguinte questão. Eu estou discutindo num processo, eu vou mudar o meu exemplo aqui, nessa conversa. O segurado distribui uma ação de concessão de aposentadoria por idade, o INSS indeferiu o benefício administrativamente, ele vai buscar a prestação no judiciário. Só que no curso do processo, ele recebe um auxílio por incapacidade temporária. Depois da citação, ele recebe um auxílio por incapacidade temporária. E a sentença, o INSS tem oferecido acordo sem honorários, né, com a aplicação da súmula 111. Isso parece lógico, né, que eles vão fazer isso. Só voltando um pouquinho, para chamar a atenção de vocês de um ponto. Diversas sentenças, principalmente no Juizado Especial Federal, inclusive acórdãos, estão determinando honorários da seguinte forma: percentual de honorários de acordo com os parágrafos 3º e 4º do artigo 85 do CPC.
10% de honorários de acordo com o artigo 85. E não fala nada da súmula 111. Honorários de acordo com o parágrafo 3º do artigo 85 é sobre o proveito econômico, se não falar nada da súmula 111. Na fase de cumprimento de sentença, vão querer discutir a aplicação da súmula 111. Vai poder? De novo, não. Se a sentença transitou em julgado sem aplicação da súmula 111. Isso já tem dado certo aqui. A gente já tem discutido isso, né? Que se a sentença transitou em julgado sem falar nada da súmula 111, não pode aplicar. Né? Aqui, Instituto da Coisa Julgada, e de novo, artigo 509, parágrafo 4º do CPC. Tomem cuidado com relação a isso. Então, eu ia dizendo, para chegar no tema 1050, que o segurado está discutindo aposentadoria por idade num processo judicial, só que no curso do processo, ele, depois da citação, ele passou a receber um auxílio por incapacidade temporária. A sentença procedente concede aposentadoria por idade, mas manda compensar os valores que ele recebeu administrativamente. Para compensar, tem que estar no título executivo judicial. Se não estiver, eu não posso compensar. O INSS que ingressa com uma nova ação para restituição dos valores. Aí, imagine os seguintes valores. Aposentadoria por idade, R$2.000. Auxílio por incapacidade temporária, R$1.500. O segurado vai receber 2.000 menos 1.500. Resultado, R$500 de diferença. A sentença mandou compensar. Agora eu tenho 10% de honorários de sucumbência. Eu aplico 10% sobre R$500 ou sobre R$2.000, que é o proveito econômico? Artigo 85. Honorários sobre o proveito econômico. Mas olha, você vai ver diversos cálculos em que a contadoria judicial, a contadoria da procuradoria, vai aplicar 10% sobre a diferença, sobre os R$500. O que isto causa para você em um único mês? 10% sobre 500, R$50. 10% sobre 2.000, R$200. O que é que você quer receber? 200 ou 50? Nem preciso perguntar duas vezes, né? Lógico. Mas qual é o correto? O STJ, a jurisprudência já vinha caminhando no sentido de que honorários é sobre o proveito econômico. Portanto, no nosso exemplo, R$2.000. E o STJ afetou o tema 1050 para julgar essa questão, e a tese firmada era exatamente esta, e julgou favorável à advocacia. Na base de cálculo dos honorários de sucumbência, devem ser inseridos, incluídos, os valores recebidos administrativamente a partir da citação. Ok? Tema 1050. A súmula 73 da Advocacia Geral da União já permitia a inclusão na base de cálculo dos valores recebidos administrativamente. Isso muito antes A súmula 73 da AGU é originária da 66, que, se eu não me engano, é de 2008. Tá? Mas a tristeza é que, na maior parte dos processos previdenciários, o advogado recebe menos. Às vezes, 10% do que tinha direito. Isso não quer dizer que a gente não tem resistência no Poder Judiciário, tá? Numa oportunidade, o juiz despachou que eu não poderia querer receber mais de sucumbência do que o segurado tinha para receber de atrasados. Eu disse, eu não quero receber mais, porque o segurado já recebeu no curso do processo. Então, fiquem atentos a isto, porque acaba por gerar grandes diferenças no cálculo dos honorários. A gente tem outros assuntos, viu, Patrícia? Mas a gente pode marcar um encontro presencial em breve, para fazer uma palestra com os devidos cuidados, né? Eu sei que isso vai acontecer, se Deus quiser, em breve. Olha lá, alguém perguntou, o benefício recebido por tutela é a mesma coisa? Principalmente, né? Principalmente o benefício recebido por tutela. Eu dei o exemplo do auxílio por incapacidade temporária, que foi concedido administrativamente no curso do processo. Né? Se eu posso mais, poder menos, fica mais tranquilo ainda. Então, se eu recebi por tutela, principalmente, devem ser inseridos na base de cálculo dos honorários advocatícios. Tá? Então, súmula 66 da AGU, Patrícia, ela foi alterada, tá? Agora é 73, tá bom? Teve uma alteração recente e é a súmula 73, mas é isso mesmo, tá certo. Vou ler uma pergunta aqui, Patrícia, depois a gente encerra e eu passo para você. Por que, quando damos início ao cumprimento de sentença, não se sabe ainda se haverá impugnação? Havendo impugnação, a decisão fixa valor apresentado no início, sem honorários da impugnação. Vou responder de forma mais genérica. Por que a gente não sabe se vai ter impugnação? Acontece em processos meus. Eu dou início ao cumprimento de sentença, né, o segurado inicia, eu representando, né,
como advogado patrocinando. Se o valor que eu apresentei estiver ok, o INSS concordar, ele vai dizer, concordo com o valor apresentado. Não impugna. Aí, o que eu fiz? Eu iniciei o cumprimento de sentença na forma do artigo 534 e o INSS não ofertou impugnação, não usou do artigo 535. Agora, se eu apresentar um cálculo com valor de R$100 mil, e o INSS entender que só me deve 50, ele vai apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença é um mecanismo de defesa da parte executada no cumprimento de sentença. Só a autarquia, só o executado apresenta impugnação. Eu, quando vou me manifestar de um cálculo do INSS em execução invertida, não apresento impugnação como exequente, eu apresento manifestação ao cálculo. E aí, se o INSS discordar da minha manifestação, ele apresenta impugnação ao cumprimento de sentença como executado, como parte executada. E aqui, se o INSS sucumbir na fase de impugnação, o juiz deve condenar a autarquia em novo percentual de honorários. Artigo 85, parágrafos 1º e 7º do Código de Processo Civil. Então, minhas queridas amigas Patrícia e Débora, acho que tem muita coisa para a gente falar, né? Se eu continuar aqui, eu vou até às 10 da noite, já estamos quase em 1 hora. Então, eu encerro, assim, agradecendo do fundo do coração o convite. Você sabe que eu adoro, já fui muitas vezes para Santo André. Acho que uma das minhas primeiras palestras em 2014 foi aí, a presidente era a Mônica na época, e a gente fez vários eventos aí, né? Depois fizemos eventos em que você já estava presidente, aí veio a pandemia e acabou com a nossa graça, né? A Ana Carolina de Indaiatuba agradecendo. Então, assim, é uma honra de novo estar aqui e estarei à disposição sempre que vocês quiserem para a gente discutir aí sobre os cálculos previdenciários. Mas só para... O meu primeiro livro é esse aqui, Cálculo do Benefício Previdenciário na Prática. Esse ainda tem para comprar, tá? Revisão antes da reforma da Previdência. Depois veio esse aqui, passo a passo do cálculo do benefício previdenciário. Esse aqui não tem mais, está esgotado, mas já está em processo de atualização, então vai sair a 2ª edição dele. E esse aqui é o meu novo filho, tá? O que eu mais gosto, na verdade, por conta do assunto, né? Este livro engloba todos os demais. Cálculo de liquidação no cumprimento de sentença, um livro pela editora IEPREV. Olha, eu vou colocar o link aqui, Patrícia, me desculpe, no chat, para a compra do livro, se eu conseguir achar aqui rapidamente, porque o livro está em promoção, dá para comprar em promoção, e o livro é autografado. Como eu vou uma vez por mês para Minas, você pode ir lá, faz a escolha no site, que você quer o livro autografado, vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas você espera, eu vou para BH no final do mês, assino o livro e você recebe autografado. Corre lá que o livro está, esse aqui, Cálculo de Liquidação no Cumprimento de Sentença Previdenciária. E só para frisar, para encerrar, quem tiver interesse, ieprev.com.br/simulador de cálculos, acesse lá o simulador, pode fazer um teste gratuito por 7 dias, e você vai adquirir com certeza, porque tudo que nós falamos aqui, o simulador aplica na prática, dá para gerar um demonstrativo de cálculo bem bacana. Beijo a todos que estão assistindo, boa noite, até uma próxima oportunidade, agora eu fico à disposição de vocês. Abraço. Sérgio, como sempre, muito esclarecedor. Isso torna o cálculo como uma coisa bonita e que é complicada, mas fala de uma forma tão clara que fica fácil para a gente entender. Então, doutor, tem umas perguntas aqui no chat, viu, doutor? Antes da gente, quem tiver as suas perguntas, coloca aqui no chat que o professor vai responder, tá bom? A pergunta do doutor Antônio Carlos Diniz. Como fica a forma de cobrança dos honorários fixados no cumprimento da sentença? Pode incluí-lo no bojo do cumprimento de sentença ou o advogado terá que cobrar em cumprimento de sentença autônomo? Vamos lá, com calma. Quando a gente faz o cálculo, constrói o demonstrativo de cálculo de liquidação de sentença, a gente já o faz com a aplicação dos honorários da fase de conhecimento, tá? Se tiver já condenação. Às vezes, a sentença dispõe que só vai arbitrar o percentual
na fase de liquidação. Isso tem acontecido, parágrafo 4º do artigo 85 do CPC. Honorários só serão arbitrados na fase de liquidação, quando a sentença for líquida. Então, se tiver o percentual, eu faço o cálculo dos atrasados já com o percentual de honorários da fase de cumprimento de sentença. Se a sentença não disse nada e mencionou na forma do parágrafo 4º do 85, então eu vou fazer o cálculo dos atrasados. Quando eu iniciar o cumprimento de sentença, eu vou dizer, excelência, de acordo com a sentença, requer o arbitramento do percentual de honorários. Aí o juiz vai arbitrar e a gente apresenta um novo cálculo atualizado com, agora, o valor dos honorários. Pode ser que o juiz, no despacho para inaugurar o cumprimento de sentença, ele diga o seguinte, se ainda não for arbitrado, se ainda não foi arbitrado, arbitro percentual em X%. Aí eu já inicio o cumprimento de sentença com o valor dos honorários. Tudo bem? Apresentado o demonstrativo, o INSS apresenta impugnação, exemplo. E a impugnação é improcedente. Aí nós vamos pleitear a condenação do INSS em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Ok? Quando o juiz arbitrar, eu já vou apresentar o valor no mesmo cumprimento de sentença. Não é cumprimento de sentença novo. Eu vou pleitear honorários na forma do parágrafo 1º e 7º, um percentual para a fase de cumprimento de sentença, e já apresentar o valor para quando expedir o precatório ou RPV, já expedir, inclusive, os honorários na fase de cumprimento de sentença. Então, não é novo cumprimento de sentença, é no mesmo cumprimento de sentença. Isso tem funcionado muito bem. Tá? O juiz arbitra e já executa ali mesmo. Não tem que iniciar novo cumprimento de sentença, não. Sim. Professor, no caso, no cálculo, é uma dúvida minha mesmo, que eu acho que eu já perguntei 50 vezes, né? 51. 51. Então, no caso, teve o cálculo, o valor, mandou pagar o valor que é incontroverso. E aí, por exemplo, o cálculo é 60 mil, o INSS concorda com 40. E aí veio a decisão que agora ele tem que pagar os 20. Como que nós devemos fazer essa simulação? Como é para atualizar essa diferença? Porque foi pago em controverso e a outra parte paga depois. Como que é feito esse cálculo? Como que a gente verifica se está certo? Vamos lá, vamos com calma. Eu inicio o cumprimento de sentença e apresento um valor de R$100 mil. Só vou mudar o seu valor. O INSS apresenta impugnação e diz, não, eu não devo 100 mil, eu devo 70. Essa impugnação é parcial, impugnação parcial. Por quê? Ele está concordando que te deve 70, está discutindo somente a diferença de 70 para 100. Então, incontroverso são R$70 mil e controvertido, 30 mil. Agora, na forma do parágrafo 4º do artigo 535, eu vou pleitear a expedição do precatório do valor incontroverso, 70 mil. O cumprimento de sentença continua tramitando. O juiz julga a impugnação ao cumprimento de sentença e julga desfavorável ao INSS. Então, na verdade, o INSS deve 100 mil e não 70. Agora, eu não vou fazer atualização, Patrícia, porque eu já calculei aqueles 100 mil. O que vai acontecer é que quando o precatório ou RPV for requisitado para o tribunal, automaticamente, ou seja, administrativamente, eles já vão aplicar correção monetária e juros desde a data do cálculo até a data da requisição. Então, a gente não precisa realizar novamente esse cálculo, entende? Porque a resolução 458 de 2017 do CJF, artigo 7º e artigo 58, vão dizer que administrativamente será aplicado juros e correção monetária entre a data do cálculo até a data da requisição do pagamento. Por isso que você vai ver no RPV, no TRF da terceira região, que a gente conhece mais, fica claro. Valor requisitado, valor apurado e valor requisitado. É diferente porque você tem a correção monetária e juros desde a data do cálculo até a data da requisição. Então não precisa fazer um novo cálculo. Aquele que você fez inicialmente será considerado para depois corrigir monetariamente para a data da requisição. Vamos ver se eu entendi direitinho, né? Então, esses 30 mil, vai pegar aqueles... Era 30 mil em agosto de 2014. Então, ele vai pegar os 30 mil em agosto de 2014, o valor principal, e ali ele vai aplicar a correção e depois calcular os juros
de agosto de 2014 até aquela data. Não, Isso não é acontece mês... administrativamente. Isso, não faz o cálculo mês a mês, é só específico naquele O correto mês. é fazer mês a mês, mas essa é uma outra discussão, né? Se você vai querer discutir isso no cumprimento de sentença. Mas aplica, entre essas duas datas, aplica. Resolução 458 de 2017, CJF. Você entendeu certo, né? Entendi, então tá bom. Professor, tem uma outra questão. A gente vê nas situações que tem a decisão, quando o juiz dá, na impugnação os cálculos, alguma coisa, quando nós devemos usar a apelação ou o agravo? Porque são duas situações. Eu já li o livro, mas eu falei assim, entendo que os colegas também volta e meia fica com essa dúvida. Teve um dia que estava eu, o Nenê e a Deb discutindo exatamente isso. Entendeu? Olha, Mas aí se eu perguntar, chegamos em alguma conclusão? Nenhuma. Então, agora... Não, se você ler o livro mesmo, você tem que chegar a uma conclusão. Sim, depois que eu li o livro. Ó, tem um recurso especial, já vou dizer aqui, um recurso especial 1.698.344. Está no livro. Não, o STJ decidiu essa questão, não é em matéria previdenciária, mas decidiu. E ele disse o seguinte, é complexa essa questão, tá? Então, estudem, leiam o livro para a gente chegar a uma conclusão. E o STJ também está com uma controvérsia, número 316, para decidir essa questão. Anotem aí, isso é recente, controvérsia 316. Relatoria do Herman Benjamin, e o RESP que está na controvérsia é o 1.933.215. Mas no RESP anterior, que é 1.698.344, o STJ disse o seguinte, a decisão que resolve a impugnação. Olha, eu não vou dizer exatamente o que está no livro, mas vou resumir aqui. A decisão que resolve a impugnação e ainda tem valor para pagar, ela não extingue a execução. Se não extingue a execução, é agravo de instrumento. Se a decisão resolve a impugnação, é o caso que estava em julgamento nesse RESP, resolve a impugnação e não tem mais nada para pagar, ainda que não diga que a execução está extinta, está. Nesse caso, recurso de apelação. Porque, veja, no processo previdenciário, o meu exemplo, eu apresentei cálculo de 100 mil, e o INSS apresentou a impugnação de 70 mil. O juiz julgou procedente a impugnação, diz o INSS deve 70 mil, e não 100 mil. Essa decisão não extingue a execução, não é sentença. Por quê? Porque o processo precisa continuar para expedir o precatório. Então, é uma decisão interlocutória. É uma decisão procedente à impugnação, porque o INSS só deve 70. Agora, se a decisão fosse improcedente, então o INSS lhe deve 100. A execução precisa continuar para me pagar, expedir o precatório. É decisão interlocutória. Agora, e se eu apresento o cálculo de 100 mil e o INSS diz em impugnação, eu não te devo nada, eu já paguei tudo. Aí o juiz julga procedente a impugnação. Ele pode dizer nessa decisão, como não deve nada, extingo a execução. Extinguiu a execução, é sentença, cabe apelação. Mas e se ele não disser nada, julgar procedente a impugnação? Ele não extinguiu, mas implicitamente está extinta, porque o INSS não deve nada. Nesse caso, é sentença, cabe apelação. É o que está no RESP 1.698.344. Agora, na controvérsia 316, que eu mencionei o RESP, o STJ vai decidir o seguinte, da sentença que homologa cálculo e determina a expedição de RPV ou precatório, ainda que não haja menção expressa do encerramento da execução, cabe apelação? Nessa hipótese, em sendo interposto agravo de instrumento, é possível convertê-lo em apelação? Eu entendo que se a decisão mandar expedir precatório e RPV, homologar um ou outro cálculo, não é sentença, eu entendo. Porque se for sentença, extingue a execução. Aí eu não vou poder discutir mais nada relacionado a esse precatório que foi expedido. Mas é uma questão bem controvertida, que a gente vai ter que aguardar. Por enquanto, vou dizer para você o seguinte, em todos os casos em que a decisão julgou procedente, improcedente ou parcialmente procedente a impugnação,
e ainda tinha valor para pagar, eu interpus agravo de instrumento e nunca deu errado. Quando a sentença disse a impugnação é procedente e o INSS não deve nada, eu interpus apelação. Ainda que não conste na sentença que a execução foi extinta, mas implicitamente está. E em todos os casos deu certo. Como está no livro. No livro eu coloquei exemplos ainda. Tem 4 exemplos aí no livro. Quando é apelação, quando é agravo de instrumento. Regra geral, em 90 e tantos % dos casos, vai ser agravo de instrumento, porque é decisão interlocutória. Você tem que analisar o conteúdo da decisão. Extingue a execução ou não extingue? Né? Não é tão simples assim, eu concordo. Tá? Mas tem dado certo em todos os casos. Então, vale a pena, de novo, vale a pena, tá? Vale a pena mesmo fazer a leitura aí do livro. Sim, professor, nós temos uma outra pergunta aqui, que o número 896 que fez. Ó. Caberia qual recurso do acordo que define que os honorários são devidos até a sentença, sendo que a sentença foi de improcedência e foi modificada pelo acordo? Puxa, isso é complexo. Veja, depende de que momento processual eu estou. Se eu estou na fase de conhecimento e o tribunal reformou a sentença de improcedência e mandou aplicar a súmula 111, a súmula 111, a interpretação correta é de que honorários é até a sentença de procedência ou o acórdão que reformar a sentença de improcedência. Você quer deixar claro isto? Embarga de declaração. E aí, dependendo do que o tribunal esclarecer, aí então você vai para um recurso especial, se for o caso. Agora, se eu estou na fase de cumprimento de sentença, apelação ou agravo de instrumento? Depende do conteúdo da decisão. Se extingue a execução, é sentença. Se não extingue a execução, decisão interlocutória, então agravo de instrumento. A gente tem que analisar o conteúdo da decisão, se é decisão interlocutória ou sentença. A pergunta foi genérica e a resposta também. Né? Depende de que momento processual a gente está. Então, doutora, temos aqui da Vanessa. Professor, nesses casos em que o INSS oferece acordo e só coloca o índice de juro e correção sem o pagamento dos honorários, o que o doutor aconselha analisar para aceitação ou não desse acordo? Faço o cálculo e escolho abrir mão dos meus honorários? Olha, como é proposta de acordo, você pode contrapor. Né? Isso não quer dizer que o INSS vai aceitar, que não vai. Você pode fazer, eu aceito a proposta desde que haja incidência de honorários. A gente sabe que no Juizado Especial Federal só tem honorários se o recorrente for vencido, né? Artigo 55 da Lei 9.099. Agora, se eu estou num processo na Justiça Federal comum, ou na Justiça Estadual, em competência delegada ou ação acidentária, e tiver uma proposta de acordo, nada impede que você tente incluir honorários de sucumbência. Não quer dizer que o INSS vai aceitar. Eu tive uma discussão interessante num processo no Juizado Especial Federal de Osasco. Isso faz uns 10 anos. O INSS ofereceu 80% dos atrasados e nós brigamos até fechar em 86%. A proposta foi feita em audiência, então a discussão foi acalorada ali naquele momento. Nada impede que, em acordo, você faça a inclusão dos honorários de sucumbência. Né? Se vai conseguir ou não vai depender da parte contrária, mas é possível, dependendo onde estiver tramitando o processo, é possível. Né? Você não está obrigado a aceitar a proposta de acordo nos termos que ela foi indicada. É que, às vezes, a gente não quer correr risco e acaba aceitando. Né? Isso é comum acontecer, mas nada impede que você faça uma inclusão de uma cláusula diferenciada, né, para o INSS analisar. Sim. Temos a pergunta aqui do doutor Marcos. Doutor Sérgio, no mesmo sentido da pergunta da doutora Patrícia, é possível o cumprimento provisório do período incontroverso reconhecido pelo juízo, mas que em sede de recurso o beneficiário tem da DIB maior? Isso, na verdade, não é execução provisória. Execução provisória não pode. Isso é execução definitiva parcial. Eu tenho uma parte da sentença que transitou em julgado e uma outra parte que está em discussão. Posso
iniciar a execução da parte incontroversa, da parte sobre a qual não recai recurso. Eu vou dar um exemplo mais claro. Ele falou da DIB aqui, é porque deve ser o caso dele. A sentença é procedente, condenou em honorários até a data da sentença. Você recorre, a sentença é procedente, mas não mandou implantar o benefício. Você recorre e para ampliar, afastar a súmula 111, e o tribunal suspendeu o processo porque o STJ afetou o tema de aplicação da súmula 111. Aí fica tudo parado lá, o benefício e os atrasados. Mas você só quer aumentar a sucumbência. O que eu faço? Artigo 534 do CPC, inicia o cumprimento definitivo parcial da sentença, pedindo a implantação do benefício, tema 45 do STF, e o pagamento dos atrasados. Inclusive, os honorários até a data da sentença. Se você ganhar depois no tribunal, você cobra a diferença. O IRDR 18 do TRF da 4ª Região, favorável nesse sentido, e muito além o tema 28 do STF. O STF diz que é cabível a expedição de precatório para pagamento da parte da sentença sobre a qual não recai recurso. Então, é possível a execução, o cumprimento de sentença definitivo, parcial, e não provisório. Provisório não, isso corretamente é cumprimento parcial definitivo. Temos a última pergunta, professor. Estamos já caminhando para o fim. Ó. Ah, do YouTube aqui? Vai lá, faz lá. Boa noite, professor. Fui protocolar meu primeiro pedido de expedição de precatório. Achei complicado. Tem algum curso no YouTube, outro local esclarecendo, ou seria possível explicar hoje? Eu acredito que ele está falando o precatório na Justiça Estadual. Isso. Provavelmente, porque na Justiça Federal, pelo menos na 3ª região, como um todo na Justiça Federal, né? Na estadual, é o segurado, né, que tem que fazer o requerimento lá. Requerimento específico, aquele preenchimento chato lá, é chato mesmo. Eu quando fiz os primeiros aqui, confesso para vocês que devolveram uns 3 aqui, até eu me familiarizar. Olha lá, isso é na estadual. Olha, eu não tenho nenhum curso no YouTube, não, e não dá para explicar aqui. Mas, o Wagner, é o seguinte, tem um tutorial escrito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se você não achar, digita no Google aí, protocolo RPV precatório Justiça Estadual. Mas lá no site do TJ tem um tutorialzinho escrito. Se você não conseguir achar, me procura aí pelo Instagram, me manda uma mensagem que eu te ajudo, tá? Mas não dá para explicar aqui agora não, porque a coisa é bem complexa mesmo, tá? Mas a gente consegue te ajudar. Na Justiça Federal, isso é feito automaticamente pelo cartório, pela Secretaria. E na Justiça Estadual, a gente tem que abrir um incidente de precatório do RPV, que é bem chatinho mesmo. Já agradeceu aí. Sim. Então, acho que encerramos todas as perguntas, professor. Posso gostaria? Sim. Gostaria de, em nome da OAB Santo André, agradecer a presença e os colegas que estão participando aqui também, porque nós tivemos o Luciandro, lá do... Olha lá, já lançaram aí, ó. Manual do RPV do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pronto, não devo mais nada. Isso, doutor Carlos Morena, que sempre nos acompanha nos eventos da comissão. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado. Então, também eu gostaria de agradecer o Luciano de Jundiaí, que está aqui nos prestigiando. Eu vi aqui, tem o pessoal de Jacareí, viu? Luciano Jacareí, isso, errei a cidade, errei só o J. E tem de Indaiatuba também a doutora. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos prestigiando. E, professor, eu gostaria de fazer a entrega virtual do certificado e, em breve, eu espero que... Ai, meu pai, eu estou conseguindo compartilhar ou ainda não? Peraí. Não estou vendo nada aqui ainda não. Então, peraí. Agora... Apareceu agora? Apareceu. Isso. Então, bem aqui lembrado, doutor Sérgio. A Maura passou e elogiou. Não sei se o senhor percebeu que ela falou, nosso Jorge Clooney brasileiro, né? Eu vi ela falando. Eu nem respondi, porque senão eu perco a concentração. Então, quando é live é informal, aí eu respondo vocês, mas aqui não. Precisamos, então, entregando o certificado, e vamos até relatar o que aconteceu na live, que tinha do IEPREV, né? Então, doutor, lá no bate-papo, eu falei que já seguia o professor Sérgio muito antes de ter o Instagram.
Aí a Ana Paula, até pegou, a Ana Paula Fernandes não entendeu. Aí a Deb foi lá, né, espirituosa, como sempre, falou que eu te seguia na rua. E no Orkut, né? E eu Mas seguia só na podia rua. ser, né, Paty? Esse aqui não... Você seguia na rua. Então, não, para dizer que foi muito esclarecedor, professor, e agradecer, você, como sempre, trazendo o cálculo como uma coisa simples, e a gente que não sabe que não é, mas o doutor sempre explica com uma clareza, e nós nos sentimos muito honrados aqui na UAB Santo André, e em breve vamos fazer o curso presencial, viu, professor? Para a gente... A honra é minha. Então, nós agradecemos, continuo compartilhando, né? Sim. Até voltar, a gente vai conseguir parar com isso, né? Até aprender. Quando a gente está, nesse 1 ano, está fazendo essa imersão no mundo virtual. Então, professor, gostaria de... Então, ó, o Wagner está pedindo o link. Está no bate-papo, Wagner. Coloquei aí de novo, ó. Isso. Tá aí. É só clicar em cima do link que ele já direciona para a página. Isso. Pronto, Então, Patrícia, pode fazer o encerramento. tá. Mas Então, antes de você encerrar, deixa eu agradecer de novo, né, a todos que assistiram aí a gente, foi bem legal, um bate-papo bem informal, né, bem bacana, e estou à disposição sempre. Vocês sabem que a gente está aí, né, para isso, para levar um pouquinho de conhecimento, da atuação prática. Quem sabe, os colegas sabem que eu atuo muito na fase de cumprimento de sentença previdenciária e nos cálculos previdenciários como um todo. A gente não sabe tudo, né, obviamente, mas alguma experiência a gente tem, né, as experiências que dão certo, essas coisas que eu vou falando para vocês, eu atuo diariamente, né? Eu posso falar para vocês que eu tenho centenas de cumprimentos de sentença em andamento, processos meus, processos de colegas. Então, a gente utiliza tudo isso para trazer experiência, para escrever para o livro e para falar aqui, né? Então, dá. A gente não sabe tudo, né? Não dava para eu explicar aqui, por exemplo, como abrir o incidente do precatório lá, que é chato pra caramba. Mas a gente mostra onde está, onde pode conseguir. E é assim, a gente só adquire experiência. O Wagner, né, é o meu primeiro, ele falou, não, mas é o primeiro de muitos, daqui a pouco você está craque aí. Não tem problema, se você fizer o protocolo errado, eles vão cancelar o incidente, você faz de novo. Você só não pode errar se já estiverem em final de junho e for um precatório, porque você vai ter que esperar mais 1 ano para receber. Mas agora está longe, né? Faça aí, se precisar de ajuda, a gente está à disposição. Mas vai com calma que no final dá tudo certo. Então, grande abraço a todos e em breve a gente se encontra de novo. Viu, Patrícia? Obrigado. Débora, obrigado também pela parceria, Obrigada, pela amizade. Boa noite. boa noite. E só avisar os colegas, quem quiser na Lujur comprar o livro do doutor Sérgio. O da Lujur está esgotado. Nós estamos trabalhando a 2ª edição. Esse aqui, editora IEPREV, Cálculo de Liquidação no Cumprimento de Sentença Previdenciária, tá? O livro, o que está esgotado, acho que mais uns 60, 90 dias aí deve aparecer aí para você. Já está em processo de construção do livro, mas por questões comerciais ainda vai demorar um pouquinho, mas vai sair já com as atualizações do decreto 10.410, a decisão de Santa Catarina, da turma recursal, que declarou inconstitucional as regras de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Tem muita coisa nova. O cálculo do benefício com base na contribuição única, que, aliás, aqui tem, viu? Você deve ter visto, né, Patrícia? O cálculo do benefício com base no salário de contribuição único. Eu juntei até carta de concessão aqui, ó, tem modelo de carta de concessão. Modelo não, tem um caso real. O descarte, aqui, né? O descarte, que o simulador do IEPREV também faz. Mas vamos parar aqui, porque senão eu vou ficar falando até amanhã. Isso. Não, professor, só falar. E a Luju, vocês podem... Tem o desconto que eles fazem sempre para os eventos da comissão OAB SA 10. Então, o livro do doutor Sérgio está esgotado, mas pode ter outras obras muito importantes. E adquire o livro do doutor meu pai, doutor Sérgio, que é excelente, e é o meu livro aqui que eu tenho usado. Então, boa noite a todos, boa noite, doutor Sérgio, nós agradecemos em nome da OAB Santo André. Eu que agradeço. Tchau, Patrícia, tchau, Débora. Até mais, tchau.